Talibã retoma o poder após 20 anos. E você deve estar se perguntando como isso foi possível. E agora é isso que eu vou te contar. Vem comigo. O Talibã, o grupo que virou sinônimo de radicalismo fundamentalista islâmico, voltou ao poder do Afeganistão após 20 anos. Suas tropas entraram em Cabul pela primeira vez desde 13 de outubro de 2001, quando tiveram de se retirar da capital sob as bombas norte-americanas e britânicas. A escala e velocidade do avanço do Talibã pegou afegãos e a aliança liderada pelos Estados Unidos de surpresa. Desde o dia 6 de agosto, as cidades começaram a cair, e em menos de 10 dias a capital Cabul foi invadida. O presidente Ashraf Ghani deixou o país e o exército armado do Talibã tomou totalmente o controle. O que vemos agora são essas imagens de pessoas fugindo e morrendo, com medo do que pode acontecer. A mídia só fala disso e os líderes mundiais começam a discursar tomando posição. Mas como os talibãs conseguiram voltar? Para entender isso, vamos falar um pouco sobre a história desse país, conhecido como cemitério de impérios. Sem saída para o oceano, caracterizado por regiões montanhosas, o Afeganistão é um país historicamente importante nas rotas comerciais e nas disputas políticas da Ásia, vizinho de países com poderio nuclear como o Paquistão e a China. A importância da geopolítica do Afeganistão é fácil de ser avaliada. O país também faz fronteira com o Irã, o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão. O terreno montanhoso do Afeganistão tem facilitado a operação de grupos guerrilheiros e dificultado a ação das tropas invasoras. O que hoje conhecemos como República Islâmica do Afeganistão sempre foi uma ponte natural entre o Ocidente e o Oriente, dada sua importância estratégica para o comércio e para a conquista de novos territórios. O Afeganistão tem sido, desde a antiguidade, conquistado por diversos impérios: persa, macedônio, liderado por Alexandre o Grande, hindu, mongol, na época do Gengis Khan, o turco otomano, finalmente inglês e russo. Em 250 a.C., depois da invasão dos persas, liderados por Ciro, desenvolve-se ali o reino Bactria, que consegue se expandir em direção à Índia. Anos depois, veio a invasão dos ários, período em que aquele país passou a ter forte influência do budismo. Depois, persas, os sassânidas, que reconquistam o país afegão. A partir do ano de 651, os árabes vencem os persas e inicia-se então a aplicação dos ensinamentos islâmicos à população. É uma longa permanência do povo árabe naquela região. O domínio mongol se inicia em 1221 e dura até mais ou menos 1747, quando o monarca Ahmed Shah Durrani organizou um estado com um governo centralizado, que ele já denominou como Afeganistão. Começava uma dinastia que duraria até 1973. Nesse meio tempo, ocorreu uma disputa entre a Rússia e a Inglaterra para controlar o Afeganistão. O país ficou sendo protetorado da Inglaterra a partir de 1880, período que durou até 1919, quando o Afeganistão passou novamente a ser independente. Em 1973, a República é proclamada, depois de um golpe militar comandado por Daud Khan, que seria deposto e morto em 78. Um militar chamado Mohammad Tahaki, deposto e fuzilado em 79, toma o poder e implanta um governo com um partido único comunista. Em 79, dá-se a ocupação soviética. A retirada vai ocorrer entre 88 e 89, e ela ocorre pela resistência dos Mujahedin. São guerrilheiros islâmicos apoiados naquela época pelos Estados Unidos, Paquistão e Irã. Podemos ver isso no filme Rambo 3. Em 1995, surge no cenário político afegão uma milícia islâmica fundamentalista, financiada pelo Paquistão, chamada de Talibã. Em 98, o Talibã já havia conquistado 90% do Afeganistão. Em outubro de 2001, os Estados Unidos começam a guerra contra o Afeganistão no intuito de destituir o Talibã e matar Osama Bin Laden, que foi o terrorista responsável pelos ataques com os aviões em 11 de setembro de 2001, lá em Nova York, no World Trade Center. Os Estados Unidos derrotam rapidamente o Talibã e a Al-Qaeda.
Nesse caminho, Osama Bin Laden foi morto e, na esteira disso, outro ditador do Oriente Médio caiu, Saddam Hussein, lá no Iraque. Seguiu-se um período em que os Estados Unidos e a Inglaterra ocuparam militarmente o Afeganistão. E nesse período, ninguém soube exatamente o que fazer com esse país. Qual era o objetivo ali? Restaurar a democracia? Fortalecer o Afeganistão como um país independente? Criar um exército afegão capaz de bater de frente com os talibãs? Ou favorecer a liberdade e os direitos civis? 4 presidentes americanos não foram capazes de determinar isso. Além disso, o Talibã nunca foi derrotado definitivamente. Pelo contrário, eles mantiveram o controle de áreas em diversos pontos do país. Assim, esses 20 anos foram lotados de guerrilhas, ataques surpresas e muitas mortes. Todos os presidentes americanos em algum momento apontaram para a retirada das tropas, mas foi Biden quem deu início à retirada de verdade. O prazo, que seria dia 11 de setembro de 2021, foi adiantado, porque acreditava-se que o Talibã só chegaria à capital a partir de setembro. Mas não foi o que aconteceu. No dia 15 de agosto, o grupo invadiu a capital Cabul, depois de ter tomado as principais cidades, fazendo com que os últimos americanos saíssem correndo do país, relembrando a fuga de Saigon lá na década de 70. E agora, mesmo ainda sem um governo organizado, muitas mudanças começam a acontecer no país. E uma das primeiras foi o cancelamento total da vacinação contra a Covid-19. A volta da burca, a vestimenta feminina que veste o corpo inteiro e esconde inclusive os olhos. Assassinatos de dissidentes, de defensores dos direitos civis, fechamento de ONGs e a proibição das mulheres de trabalharem e de frequentarem as escolas, entre diversas outras medidas extremistas. A balança mundial tende a sofrer mudanças drásticas agora. E aí, qual a sua opinião sobre o desenvolvimento desse fato? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Será que os Estados Unidos saíram na hora certa? Ou eles abandonaram o povo afegão antes do tempo? Ah, não esquece de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal. Um forte abraço e se cuide.